Imagina viver num país que possui uma máquina burocrática e de arrecadação gigantesca. Mas, de alguma forma, a piscina de recursos que deveria servir de fundação para a própria sociedade seca muito antes de a primeira gota chegar à sala de aula. É um paradoxo brutal, não é? Muito. A estrutura colossal de um lado e, a escassez absoluta do outro. E é uma falha sistêmica que trava tudo. A premissa central da nossa exploração de hoje é que a educação funciona como o pilar, a sustentação principal para o desenvolvimento de qualquer país. Sem essa base, a coisa não anda. Exato. Sem isso bem estabelecido, o progresso econômico, tecnológico, social, tudo isso simplesmente para. Não tem atalho na história para se desenvolver sem uma educação robusta. E é exatamente por causa dessa importância que a nossa missão nesse nosso mergulho profundo de hoje é dissecar uma análise muito reveladora. Damos as boas-vindas a quem acompanha o programa. Hoje a gente vai debater um documento cirúrgico do professor Maurício Apolinário chamado 4 Gargalos da Educação no Brasil. Isso mesmo. E o foco não é só constatar que o sistema tem problemas. Qualquer pessoa que lê o noticiário já sabe disso, certo? Sim, o diagnóstico do caos já é público. O que a gente quer entender é a mecânica da coisa. Entender por que essa máquina trava de forma tão cíclica. O texto do professor nos obriga a olhar para isso como um colapso estrutural. O Brasil tenta sair de um labirinto, mas esbarra em 4 restrições fortíssimas. E essas restrições não são um acidente de percurso, né? Não mesmo. São forças que se entrelaçam o tempo todo. Então, para a gente decifrar isso, eu pensei em uma analogia. Podemos pensar na educação como a construção de uma casa. O texto diz que ela é o pilar, mas lendo as notas do professor, a sensação é que a fundação dessa casa tem 4 rachaduras estruturais imensas. Uma excelente analogia. E antes da gente falar sobre quem entra na casa ou sobre o dinheiro para construir, a gente precisa olhar para a planta, para a sala de comando. A gestão. O primeiro gargalo. Isso. Porque geralmente quem está vendo de fora repara no telhado caindo ou na falta do professor. Mas o texto mostra que esse colapso físico é na verdade tipo um eco. Um sintoma de um colapso administrativo muito anterior. É o sistema operacional que já vem corrompido, sabe? O autor aponta claramente para a falta de planejamento adequado e a ausência de processos eficazes. Na prática, isso vira um caos logístico silencioso. Como balde furado. Como assim? Se a gestão não tem planejamento e os processos são ruins, é como tentar encher um balde cheio de furos. Não importa o quanto de recurso você coloque lá dentro, a infraestrutura vai vazar pelo ralo. Nossa, exato. Vamos imaginar a rotina. Tem um dinheiro destinado para a manutenção da escola. Se não existe um processo claro para comprar material ou um planejamento para consertar as coisas antes de quebrarem, a burocracia paralisa tudo. A escola fica parada. Sim. Aí o teto que precisava só de um reparo pequeno acaba desabando 6 meses depois. E isso custa muito mais caro e interrompe as aulas. Mas peraí, tem um ponto no texto que me chamou a atenção. Ele fala da falta de capacitação dos gestores. Isso soa quase como se a culpa fosse, exclusivamente da pessoa que sentou na cadeira do diretor. Não é meio reducionista colocar o peso no indivíduo? Só colocar a pessoa errada lá. O gargalo da gestão é a consolidação de uma cultura do improviso. Ah, entendi. É que a falta de processos claros faz com que a prefeitura ou o Estado não acumule conhecimento. Então, cada novo gestor que entra precisa meio que reinventar a roda. Não tem um manual de como as coisas deveriam funcionar. O cara já entra numa máquina programada para dar errado, então. Precisamente. A infraestrutura ruim na ponta não é porque o gestor quer sabotar a escola. É uma paralisia sistêmica. O comando de planejamento não chega na ponta da linha. O que nos leva direto para o segundo ponto da nossa análise. Se a gestão é esse balde furado, a gente tem que falar sobre a água que devia encher esse balde, o financiamento. O segundo gargalo estrutural. Porque, acompanhando o raciocínio do autor, a coisa vai além de a água estar vazando. A fonte de água parece estar secando. E eu admito que essa parte deu um nó na minha cabeça. Deu um nó por quê? Porque o senso comum, para quem acompanha a economia no Brasil, é de que a gente paga imposto demais. De que o Brasil é rico e só gasta mal. Mas o texto dá um tranco nessa ideia, não dá? Dá um tranco e tanto. O autor muda totalmente o eixo da conversa. Ele eleva a discussão para uma barreira do próprio Estado.
O texto afirma que o nosso sistema tributário não consegue arrecadar recursos suficientes para cobrir todas as demandas da educação. Aqui a coisa fica realmente interessante. Ele diz que a própria piscina já nasce vazia. Não é só que o dinheiro é mal gasto, é que falta dinheiro na base. Mas como isso funciona na prática? A carga tributária é altíssima. Como o sistema de arrecadação não dá conta do mínimo. Onde é que a matemática falha nisso tudo? A matemática falha quando a gente cruza a escala continental do país com a riqueza real da população. Entendi. Pensa no tamanho da demanda. Garantir um padrão mínimo de qualidade em milhares de municípios, pagar salários bons, formar milhões de professores, tudo isso exige um volume absoluto de dinheiro gigantesco. É muito volume. E o texto sugere que a riqueza que o Estado capta, quando dividida pela enorme quantidade de alunos, resulta num valor per capita que cria um teto limitador muito forte. A conta não fecha. Se a escola precisa de 10 para funcionar direito, o teto de arrecadação só permite entregar 5. Isso. O financiamento baixo esmaga a infraestrutura primeiro, depois afeta a formação dos professores e, por último, derruba a qualidade de vez. Fica fácil de visualizar isso no dia a dia. Imagina a diretora da escola. Ela passa o mês inteiro fazendo escolhas de sobrevivência. Se o dinheiro mal paga a luz e o salário, comprar um computador novo ou pagar um curso de qualificação para os professores vira utopia. Vira um gerenciamento de crises eternas. O sistema só tenta não entrar em colapso total. Ele nunca evolui. E o autor conclui que esse estrangulamento compromete a capacidade inteira do país de oferecer educação. Bom, agora a gente soma isso. Temos um balde furado e pouca água. Isso nos joga na terceira rachadura da nossa fundação. A gente olhou para dentro da máquina. Mas quem é que consegue chegar até a escola para usar essa máquina quebrada? O terceiro gargalo, o acesso. E o texto pinta um quadro meio sombrio, né? Uma loteria demográfica. Uma loteria geográfica, para ser mais exata. O material mostra como o CEP da pessoa, o lugar onde ela nasce, atua como um determinante do futuro dela. O autor detalha a falta de escolas próximas, especialmente nas zonas rurais e nas periferias urbanas. O que significa que a porta de entrada já está trancada de cara para muita gente. Mas por que o crescimento da escola não acompanhou o crescimento das cidades? Porque o desenvolvimento do país foi muito excludente. Os grandes centros urbanos consolidaram a infraestrutura, mas a periferia e o campo cresceram à margem do planejamento do Estado. As pessoas foram para lá, mas o serviço público não foi junto. Alguém pode pensar, mas tem transporte público, ônibus escolar. A distância física ainda é uma barreira tão grande assim hoje em dia? É aí que o autor traz a questão socioeconômica para fechar o cerco. A distância física não atua sozinha. Se não tem escola pública perto e a família não tem dinheiro para pagar uma particular, o indivíduo fica numa zona cega. O Estado não chega lá e o mercado privado exclui quem não pode pagar. Nossa, é um isolamento duplo. Totalmente. E isso significa que o gargalo do acesso atua quase como uma máquina do tempo quebrada. Ele congela a mobilidade social daquela família. O texto até diz que isso perpetua as desigualdades sociais. Como exatamente funciona essa imobilidade na prática? Funciona bloqueando o capital humano logo na base. A falta de acesso não é só um detalhe logístico. É um mecanismo que mantém a desigualdade viva. Se uma geração inteira daquela região não consegue estudar direito, eles vão entrar no mercado de trabalho com uma desvantagem absurda. Vão ganhar salários menores. Exato. Sem as ferramentas mentais para a economia de hoje, a renda cai. E aí, matematicamente, a próxima geração vai nascer com as mesmas restrições financeiras e encontrar as mesmas portas fechadas. O acesso vira o motor da pobreza. É doloroso, mas é o que a análise aponta. Bom, isso nos obriga a encarar o quarto ponto, o último gargalo. Vamos imaginar que alguém teve muita sorte. Superou a loteria geográfica. Achou uma vaga. A gestão heroicamente mantém a escola em pé e o financiamento cobriu o básico. A pessoa sentou na cadeira. Quando ela chega lá, o que ela encontra? O gargalo da qualidade. E aqui o texto levanta a pior das suspeitas.
O autor aponta que o fato de um indivíduo estar fisicamente presente na escola não garante que ele esteja aprendendo alguma coisa. A ilusão da presença. Isso é irônico e muito cruel, porque a gente adora celebrar número de matrículas, como se botar as pessoas num prédio resolvesse o país. Mas de que adianta o acesso sem a qualidade? É uma vitória vazia. A promessa de educação que o Estado fez simplesmente não está sendo cumprida ali dentro. Como o texto justifica essa falha de qualidade? Ele foca em 3 grandes pontos que amarram tudo que a gente conversou até agora. Uma defasagem grave no currículo, a infraestrutura precária que já mencionamos e o baixo investimento na formação dos professores. Pega essa parte do currículo defasado. Como isso impacta a sala de aula real? Estamos falando de decoreba contra a tecnologia? Basicamente, sim. O currículo perdeu o contato com as habilidades que o mundo atual exige. É muito tempo gasto memorizando coisas e pouco tempo ensinando o aluno a resolver problemas, a pensar de forma crítica ou usar tecnologia de verdade. É o ensino analógico tentando preparar pessoas para o século da automação. E tentar atualizar isso esbarra direto na questão dos professores, né? Direto. E aí a gente fecha o ciclo, porque com o financiamento estrangulado e a gestão falha, não sobra dinheiro ou processo para investir no profissional. E sem investir no profissional... A ponta final absorve o impacto todo. O professor sem formação atualizada não consegue aplicar um currículo moderno, mesmo se ele existisse. Exato. E o autor é letal ao concluir o resultado dessa qualidade ruim. Ele diz que os estudantes saem sem receber uma educação efetiva, sem adquirir habilidades para o desenvolvimento pessoal e profissional. Cara, é devastador. A pessoa passa 12 anos lá dentro, cumpre as regras do jogo, pega um diploma e quando vai procurar um trabalho percebe que o sistema não preparou ela para nada. A ilusão da presença gera um papel, mas não gera capital intelectual. E pensando no macro, isso é o que trava o país. Sem essas habilidades, o Brasil perde a chance de inovar e competir no mundo. O pilar fundamental racha de vez. Chegando a esse ponto da análise, confesso que bate um certo cinismo. Parece que não tem saída. Mas o professor Apolinário não deixa a gente no escuro, né? O texto dele reserva a reta final para mapear a saída desse labirinto. Sim, ele oferece soluções diretas, mas ele também deixa claro que não tem bala de prata. Nenhuma medida isolada vai consertar isso. O que ele propõe é um conjunto de frentes de ataque. Políticas públicas eficientes, valorização dos professores, inclusão e garantia de dinheiro adequado. Isso. Mas o que me parece, lendo isso, é que não é um cardápio onde o governo pode escolher um prato por vez. Esse ano vamos focar em inclusão. Tudo precisa acontecer ao mesmo tempo, certo? Como um ecossistema. Com certeza, é uma engrenagem. E se a gente conectar essas soluções com os 4 gargalos do documento, a gente vê o encaixe perfeito. Políticas públicas eficientes atacam a gestão precária. A inclusão desmonta as barreiras do acesso. A valorização dos profissionais resolve o gargalo da qualidade. E, claro, o fornecimento de recursos resolve o financiamento. Exato. Uma coisa não funciona sem a outra, especialmente a parte do dinheiro. O Estado vai ter que revisar profundamente como aloca o seu orçamento se quiser fazer essas outras 3 coisas girarem. Tem que decidir o que é prioridade de verdade e não só no discurso. Somente com tudo isso girando junto é que a gente chega a tal educação de excelência que o texto promete para o futuro. E aí que entra uma reflexão muito importante para fechar a nossa exploração. Se o material afirma que a educação é o pilar fundamental para o desenvolvimento e que esses 4 gargalos impedem que os alunos ganhem habilidades reais de trabalho, o que as pessoas acham que vai acontecer com os outros setores da sociedade? Com a saúde, com a tecnologia, com a economia? É a fatura chegando para todo mundo. Exatamente. Pensemos daqui a 15, 20 anos, quando essa geração que está hoje num sistema subfinanciado e sem qualidade for chamada para liderar e inovar no país. Se eles foram privados de atingir o potencial máximo deles, como o Brasil vai se sustentar? O colapso não vai ficar preso dentro do muro da escola. Ele vai vazar para toda a sociedade. É um pensamento que chacoalha a gente. O teto do desenvolvimento de amanhã está sendo construído com as rachaduras nas escolas de hoje. E isso prova o quanto esse texto do professor Apolinário não é só um diagnóstico acadêmico.
Ele é um mapa que mostra as engrenagens ocultas que vão definir o futuro de todos nós. Sem dúvida. Bom, a gente espera que quem nos acompanha tenha gostado desse nosso mergulho, que essas informações sirvam como novas lentes para enxergar as estruturas do nosso país. A gente agradece demais a companhia nessa análise profunda. Continuem questionando, não aceitem as coisas só pela superfície e observem os gargalos ao redor. Um grande abraço e até a próxima exploração.